Olá, bom dia a todos, vocês que nos acompanham aí nesse devocional. Eu quero desejar a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Maurício, sou pastor aqui da Igreja Comunidade Unida. E antes de mais nada, é um prazer estar nesse momento aqui, compartilhando esse momento com você que nos assiste. E antes da gente dar continuidade, esse é um canal recém-inaugurado. Eu peço a você que, se essa palavra te agradou, se a palavra da semana passada tem te agradado, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, ative as notificações para você receber aí as novidades desse canal, né? A gente sabe que a internet é um meio eficaz para a gente informar e comunicar. E hoje eu queria, assim, para começar o nosso dia, fazer uma reflexão com os irmãos a respeito das coisas que acontecem e das coisas que não acontecem na nossa vida. A gente vê assim e a gente se questiona, não somente vê, como a gente se questiona por que Deus não age e não faz exatamente aquilo que a gente espera que Ele faça. Por que Deus não age e não faz em coisas, em situações, né, que nós imaginamos que Ele deveria de agir, e às vezes a gente entramos num conflito em relação a isso. Algumas pessoas até desistem da fé, até desistem do cristianismo, desistem de acreditar em função de se decepcionarem em relação à atuação de Deus nas suas vidas, né? E não só nas suas vidas, como na vida de outras pessoas. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos essa manhã, e é muito importante, isso que eu vou falar aqui é muito importante, porque às vezes isso depende da nossa fé, a nossa vitória, né, no reino espiritual. Olha, Jesus, durante 3 anos, ele reúne 12 homens, e ele faz questão de ensinar esses 12 homens. E ele chama ele de apóstolos ou discípulos, né? E a Bíblia fala assim, que Jesus não chama esses 12 homens para uma eventual caminhada com Ele. Ele chama esses 12 homens para andarem 24 horas com Ele. E interessante, irmãos, isso era necessário mesmo? Irmãos, para o que Jesus tinha para ensinar para esses homens e para fazer através da vida deles, isso era necessário. Irmãos, e Jesus, ele ensina esses 12 homens e mais outros discípulos a respeito do reino do céu. E nós observamos, a gente observa que nos evangelhos, Jesus queria ensinar como que funcionava o reino do céu. Olha, para vocês perceberem, ele usava comparações para mostrar o funcionamento do reino do céu. Um exemplo: o reino do céu é como o semeador que saiu a lançar a semente na terra. O reino do céu é como um grande fazendeiro que contratou empregados. O reino do céu é comparado a um pastor de ovelhas. O reino do céu é comparado a uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma e foi procurar a dracma perdida. E assim, o Senhor Jesus, durante esses 3 anos, né, ele sempre, a intenção era ensinar como que funcionava o reino do céu. Para quê? Só para que eles entendessem como funciona? Não. Para que eles aplicassem esse entendimento e o reino do céu funcionasse. Então, às vezes nós nos questionamos por que Deus não faz assim, não faz assado, por que o Senhor não age assim, não age assado, e por que Deus não está vendo o meu sofrimento, não está vendo a minha situação, a minha casa, a minha família, e a gente se questiona, e a gente até duvida. Mas, irmãos, tudo no reino do céu se funciona com normas e princípios. Só para a gente ter uma ideia, se nós
os seres humanos, a nossa sociedade, ela só funciona com regras e normas, com ordem. Imagine, irmãos, alguém que é perfeito, como o Senhor Deus é perfeito. Muito mais as suas leis e os seus princípios, né, são bem estabelecidos e bem ordenados para funcionar. Então, às vezes, as coisas não funcionam, não estão funcionando, porque nós estamos fazendo da maneira errada ou não estamos fazendo. E a coisa certa, ela funciona do jeito certo. Não adianta eu querer fazer a coisa certa de uma maneira errada. São duas coisas que têm que caminhar juntas. A coisa certa a ser feita e existe a maneira certa de ser feita. Um exemplo, o Senhor Jesus fala assim, olha, quando você orar, a maneira correta de orar é você entrar no teu quarto e buscar a presença do teu Pai. E Ele que te ouve no secreto, Ele te recompensará. Olha a expressão que o Senhor Jesus usa. Ele te recompensará. Né? Ele que ele vê você no secreto. A recomendação de Jesus. Você quer resposta na oração? Vá para o teu quarto. Olha, irmãos, como que funciona o reino do céu. E ele fala assim, olha, é assim que o Pai opera. O Pai opera quando Ele vê o secreto. Quando Ele vê, assim, a nossa disposição em buscá-lo simplesmente pelo que Ele é. E não por as pessoas verem que nós estamos buscando, ou a gente mostrar uma imagem de que nós estamos buscando a Deus. Então, irmãos, eu quero chamar os irmãos para essa reflexão. O Evangelho, irmãos, não foi nos dado simplesmente para conhecimento e para ilustrar a nossa vida cristã. O Evangelho nos foi dado como carta aos Romanos fala, né? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, os evangelhos, a palavra do Senhor, ela é para nós adquirirmos entendimento e entendemos como que funciona o reino do céu. E aplicar essa prática, aplicar esse entendimento, para nós colhermos os resultados que a palavra de Deus nos promete. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é um livro de promessa. O que mais tem na palavra de Deus é promessa. E o Senhor Jesus, por diversas vezes, Ele afirma isso. Olha, o que você... haverá pessoas que farão coisas maiores do que eu faço, né? Vai chegar dias, Ele fala que vão chegar dias, né? Que do interior de vocês, aqueles que crerem no que eu estou falando, vão fluir rios de água viva, o Espírito Santo vai fluir das vidas. Então, irmãos, eu quero chamar a atenção para essa questão, né? Não se decepcione com o que Deus está deixando de fazer, né? ou o que Deus está fazendo. É preciso buscarmos entendimento. É necessário, é para isso que nos foi dada a palavra, é por isso que nos foi dado nas igrejas homens que ministram a palavra, é por isso que em todos os trabalhos evangélicos, cristãos, se é ministrada a palavra. Dificilmente nós vamos numa reunião em que não é ministrada a palavra. Isso não é à toa, irmão. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele subiu aos céus e Ele deu dons aos homens. Né? O ministério que Jesus deu, o ministério de mestre, de pastor, né? De profeta, esses são ministérios relacionados à palavra, para trazer entendimento, trazer a nossa vida entendimento, para nós aplicarmos a palavra. Jesus ficou todos aqueles anos ensinando, o reino do céu funciona assim, entendam, é como um homem que fez assim, é como um homem que fez assado, explicando como que funciona o reino do céu. Então, e o inimigo das nossas almas, ele trabalha para isso, para nós não entendermos como que funciona o reino do céu. Porque nós não entendemos como funciona o reino do céu, nós vamos esfriar, nós vamos duvidar, nós vamos fracassar. Mas o Senhor Jesus disse assim: a palavra que eu vos tenho dito são espírito e é vida. Então a palavra, por si própria, ela é poderosa, né? Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Busque entendimento. Sabe, busque entendimento num culto que você vai,
numa reunião que você vai. O Espírito do Senhor, Ele está ali para trazer entendimento. Ele quer ver a nossa vitória. Ele quer ver a gente orar e as coisas acontecerem. Ele quer ver nós intercedermos e a intercessão ter resultado. O Senhor Jesus não mudou, né? O Senhor Jesus falou assim: olha, os sinais acompanharão aqueles que crerem. Interessante, irmãos, que a palavra fala isso, aqueles que crerem. E creem no quê? Creem no ensinamento, creem no entendimento, na maneira que Jesus manda fazer. Às vezes, irmãos, é tão simples e tão bobo, às vezes, a maneira que Jesus manda a gente fazer, que a gente fica com medo de fazer, achando que é tão simples, né? Que não vai funcionar. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso essa manhã, né? Escute a palavra. Busque entendimento. O Espírito Santo quer te instruir. O Espírito Santo quer me instruir como fazer, como ministrar, como orar. Irmãos, a palavra do Senhor fala assim que nós não sabemos nem orar como convém. É necessário que o Espírito Santo nos ajude a orar. Olha, irmão, a nossa dificuldade, né? Mas o Senhor Deus fala assim que Ele nos ajuda. O Senhor Jesus fala assim: olha, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará por toda a verdade, Ele vos ensinará toda a verdade. Irmãos, não foi à toa. Deus tem esse propósito. O Espírito Santo foi nos dado para nos mostrar a verdade, para nos conduzir, nos ensinar. Olha, é assim que ora, é assim que ministra, é assim que repreende, é assim que temos que entender, é assim que nós temos que nos comportar. Ele nos guiará sobre toda a verdade. Para isso nos foi dado o Espírito Santo. Então, irmãos, por favor, em nome de Jesus, né, busque o entendimento. Peça para o Espírito Santo te ajudar. Pastor, eu estou naquela situação assim e assado. Como que eu vou fazer? O Espírito Santo vai te orientar. Mas busque, Senhor, eu não sei como fazer. Irmãos, não fica sem fazer, né, porque não sabe fazer. Busque entendimento, busque conselho. Eu tenho certeza que na igreja que você está, tem pastores, tem pessoas que foram levantadas para ajudar. Então essa noite, essa manhã, eu quero deixar essa palavra para a igreja, para você que nos assiste, para todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo canal, em nome de Jesus. E eu quero nesse momento orar para isso. A palavra do Senhor fala isso, que a oração é poderosa, irmãos. Nada há mais poderoso nesse universo do que a palavra. Seja ela escrita, seja ela falada, seja ela ministrada. Porque tudo o que existe veio através da palavra. Então o princípio da existência de todas as coisas está na palavra. Por isso que, como o princípio de todas as coisas é a palavra ela interage, ela interfere nas coisas criadas. Então, Pai Santo e querido, essa manhã, não no meu nome, e muito menos na minha autoridade, mas no nome e na autoridade do Teu Filho Jesus. Eu quero dar uma palavra em oração a essas pessoas que nos assistem nesse exato momento. O Senhor é aquele que revela, porque o Teu Evangelho é revelação. Ele é revelado, Pai. Ele não é Deus poderoso, descoberto. Ele é revelado. Ninguém descobre. Ele é revelado, Senhor Deus poderoso. E eu peço que nesse momento o Teu Espírito Santo traga revelação às pessoas que nos assistem sobre causas, situações, enfermidades. Há enfermidades aí que você pergunta por que Deus não faz. Há situações de prisão que você pergunta por que Deus não me liberta. Mas eu oro nesse momento. Há a maneira certa de orar, há a maneira certa de repreender, há a maneira correta de mandar o mal embora, há a maneira correta. Espírito Santo revela para essa pessoa nesse exato momento agora como ministrar. Deus poderoso, se isso estiver em dificuldade, o Senhor levante uma pessoa para ajudar essa pessoa. Pai Santo, eu vou mais além. Levanta intercessores. Levanta intercessões para a vida dessa pessoa que nos assiste, que está passando por grande problema, enfermidades, poderoso, sem cura, situações de vício, Deus poderoso, sem cura, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus essa noite, para que o Teu Espírito Santo intervenha nessa causa. Dê orientação para essa pessoa, revelação, Pai Santo. Deus poderoso, o Senhor quando chega no túmulo de Lázaro, o Senhor não pede para o Pai
ressuscitar Lázaro. O Senhor diz uma palavra: Lázaro, sai para fora. O Senhor ordena. Pai Santo, dê autoridade para essa pessoa que nos assiste, ordenar para que esse mal vá embora, ordenar para que venha vida, ordenar, Deus poderoso, para que as coisas aconteçam, Senhor. É assim que o teu reino funciona, Pai. Por isso, Espírito Santo do Senhor, eu oro essa manhã, dou essa palavra sobre as pessoas que nos assistem. E eu tenho certeza que a unção do Espírito Santo do Senhor, nesse exato momento, está tocando na tua vida, está tocando no teu entendimento. E o Espírito Santo vai começar a ministrar no teu coração. Está começando a revelar na tua vida a maneira de orar, a maneira de ministrar, a maneira de repreender o mal. Eu creio nisso. Eu sinto a unção do Espírito Santo nesse exato momento, tocando em vidas e em pessoas. Ei, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que nos veio para nos trazer entendimento. Louvado seja o Espírito do Senhor, que está em nós para revelar a verdade para nós, para nos tirar da mentira. Por isso, em nome de Jesus, essa é a minha oração essa manhã, sobre a vida de cada um das pessoas que nos assistem e sobre a minha própria vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Amém.